Operação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal cumpre mandado de busca e apreensão na residência oficial do governador Carlos Moisés da Silva. Eleições 2020. Conheça os candidatos a prefeito de São José, quarto maior colégio eleitoral do estado. Temperaturas elevadas em Santa Catarina. Veja no Band Cidade os cuidados com a saúde e as dicas para evitar a ocorrência de queimadas. No esporte, em clássico marcado por polêmicas de arbitragem, Avaí derrota o Figueirense pela Série B do Campeonato Brasileiro. E veja ainda os protocolos de segurança que as empresas têm cumprido para garantir a operação dos ônibus interestaduais no terminal rodoviário Rita Maria, em Florianópolis. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. A quarta-feira teve o registro de 11 mortes nas últimas 24 horas em Santa Catarina de pessoas contaminadas com a Covid-19. O dado consta pelo governo do estado. Com isso, o total de catarinenses que perderam essa batalha para o coronavírus desde o início da pandemia chegou a 2.797, com 1,3% de taxa de letalidade. O total de casos confirmados da doença chegou a 215.478 registros aqui no estado. Desse total, 206.054 pacientes se recuperaram, receberam a boa notícia de que estão recuperados da contaminação pela Covid-19. E tem ainda 6.627 casos em acompanhamento. A ocupação de leitos de UTI está em 58,6%. E a quarta-feira foi marcada por uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal na residência oficial do governador do estado, Carlos Moisés da Silva. A ação cumpriu mandados expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça no inquérito que investiga a compra dos 200 respiradores por 33 milhões de reais. Os agentes chegaram por volta de 6 horas da manhã em veículos descaracterizados à residência oficial do governador de Santa Catarina. Eles saíram levando um celular e um notebook do governador Carlos Moisés. Também houve buscas na sede do governo. Os mandados foram expedidos pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves, que preside o inquérito que investiga fraudes na compra de 200 respiradores, feita pelo governo de Santa Catarina no mês de março, ao custo de 33 milhões de reais pagos de forma antecipada. Os equipamentos essenciais no atendimento a pacientes com a Covid-19 nunca chegaram. Também foram alvo da operação o ex-secretário da Casa Civil, Amândio João de Souza, e o ex-assessor especial Sandro Yuri Pinheiro, que teriam ligação com os empresários responsáveis pela compra antecipada. Para justificar a operação de hoje, o ministro do STJ afirma haver indícios de que o governador sabia do esquema. Carlos Moisés se defendeu. É uma busca e apreensão desnecessária e injustificada, porque tem cerca de 2 meses que nós oferecemos, inclusive, competição em juízo no STJ. No dia 1º de julho, oferecemos muito mais do que foi levado hoje aqui da casa, que na verdade levaram um laptop de uso pessoal e um celular, um smartphone de uso pessoal. Moisés já responde a 2 processos de impeachment, um por suspeita de irregularidades nas ações de combate ao coronavírus e outro por ter autorizado o reajuste salarial de procuradores sem o aval da Assembleia Legislativa. Roberto Azevedo, muito boa noite, tudo bem? Boa noite, Rodrigo, tudo bem? Boa noite a você que nos assiste. Roberto, quais são as repercussões políticas e até administrativas também para o governador alvo desta operação e que ainda responde aos processos de impeachment, não é? Uma situação muito triste para Santa Catarina, imagem do governador extremamente arranhada por esse episódio, que era previsível. Quando o ministro Benedito Gonçalves do STJ aceitou a continuidade do inquérito, ele admitia que haveria, com a Polícia Federal, a quem ele mandou o material, fazer o que se chama de levantamento de provas, produção de provas. E essas provas podem estar exatamente nesses materiais eletrônicos, o notebook e o telefone particulares do governador, de uso particular dele. Agora, é um momento triste para a política de Santa Catarina, não só por causa disso. 2 processos de impeachment na Assembleia, essa questão da investigação, o presidente da Assembleia Legislativa, Júlio Garcia, denunciado por corrupção pelo Ministério Público Federal, o mesmo Ministério Público que estava hoje na Casa da Agronômica, e uma situação que ninguém sabe onde é que vai dar. Lembro que esses episódios, essas ondas de crise política, nunca acabam de uma hora para outra. Elas vão continuar.
e vão continuar toda vez que existir um governo fraco de representatividade política, como o de Carlos Moisés da Silva. Esta é a grande fraqueza do governador, não ter construído uma base de apoio. Em governos anteriores, os processos de impeachment teriam morrido na casca e até mesmo não haveriam manifestações como de um deputado hoje na Assembleia, Ivan Nats, do PL, pré-candidato à prefeitura de Blumenau, que diz que tinha que afastar o governador. O governador é apenas investigado, deputado. E o restante faz o quê? Dito isso, um grande abraço e daqui a pouco eu volto para falar de eleições, né, Rodrigo? Combinado, Roberto. Até daqui a pouco, então. Olha, um frigorífico de Santa Catarina vai poder exportar suínos ao Vietnã. É consequência, claro, da qualidade sanitária da carne catarinense. Veja. Uma unidade frigorífica da cidade de Concórdia, no oeste de Santa Catarina, foi habilitada pelo Departamento de Saúde Animal do Vietnã para exportar cortes de suínos para o país do Sudeste Asiático. A autorização foi publicada pelo Departamento de Saúde Animal do Vietnã, órgão das autoridades sanitárias do país. Com mais de 6 mil colaboradores, a planta de Concórdia já exporta cortes de suínos para diversos países como Hong Kong e Filipinas, no sudeste da Ásia, e para a África do Sul. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 12 pássaros escondidos em caixas de leite na BR-101 em Tubarão, no sul do estado. Durante fiscalização no posto da PRF em Tubarão, os policiais deram ordem de parada a um carro com placas de Criciúma, que tentou fugir, mas foi abordado. Antes da abordagem, o motorista de 44 anos jogou uma caixa de papelão no mato. Dentro da caixa havia 14 caixas de leite, cada uma com um pássaro silvestre. O proprietário do carro confessou que comprou as aves em Florianópolis e que levaria os animais para Criciúma. Ele foi preso e levado para a Polícia Militar Ambiental, onde foram lavrados 2 autos de infração e um termo circunstanciado por crime ambiental. Veja a seguir no Band Cidade, conheça os candidatos à Prefeitura de São José, o 4º maior colégio eleitoral do estado. E veja ainda, com as temperaturas elevadas em Santa Catarina, veja como manter a saúde em dia e evitar a ocorrência de queimadas. Já voltamos.